Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje você vai conhecer como são elaboradas as dietas para os pacientes aqui da Beneficência Portuguesa. Um bate-papo com a nutróloga Cristiane Pérez e também com a nutricionista, coordenadora do setor de nutrição aqui do hospital. Então, olha, o programa tá imperdível. Não saia daí no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar um pouquinho sobre o setor de nutrição aqui da Beneficência Portuguesa. Sabia que existe uma nutróloga e que o nutrólogo é o responsável por toda a parte de alimentação dos pacientes? Mas afinal, o que vem a ser, qual a função do nutrólogo dentro de um hospital? Então, sobre esse assunto eu vou conversar com ela, que é a médica nutróloga Cristiane Pérez Dias, minha xará. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Cris. Vamos lá. Qual é o trabalho de um nutrólogo dentro de um hospital? Então, na verdade, graças a Deus, hoje a medicina tem alternativas para várias patologias, né? Então, o nutrólogo hoje, dentro da instituição, ele é o responsável pela nutrição em doentes graves. O que é isso? É o doente que não consegue usar a via fisiológica para a alimentação. Então, ele não consegue pôr o alimento na boca e deglutir. Então, hoje, como eu falo sempre, a medicina tem a via alternativa, que é a nutrição enteral e a nutrição parenteral. A nutrição enteral vai através de uma sonda no nariz e a nutrição parenteral através de um catéter, como se fosse um soro muito bem elaborado, que é a alimentação. Existem pacientes, por exemplo, os pacientes de terapia intensiva, que eles não conseguem se alimentar, porque eles estão entubados, eles estão com sequela neurológica, com doenças oncológicas graves. Você passa uma sonda e você consegue dar comida. Então, a prescrição da nutrição enteral e da nutrição parenteral deve ser feito pelo nutrólogo. O nutrólogo é responsável, junto à equipe multidisciplinar, que é composto pela nutricionista e pela enfermeira, de elaborar um plano terapêutico para que esse doente consiga se alimentar, nutrir o organismo de tudo o que ele precisa, de carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais, para que ele consiga vencer a patologia. Então, é uma alimentação líquida, porque Sim. Ela vai ou através de uma sonda ou através de, de um catéter, como se fosse um soro. Isso. E essa alimentação, ela, por exemplo, a pessoa fica ligada a essa sonda o tempo inteiro, por exemplo, o paciente entubado, ele está completamente ali entubado. Aí, no caso, seria, então, a parenteral? Sim, as duas coisas, né? Tanto a nutrição enteral e a nutrição parenteral, hoje são feitos, que a gente chama em sistema fechado. Ou seja, a nutrição não é desconectada. Ele fica 24 horas em infusão, até para que não tenha manipulação, não tenha desconexão, não possa levar infecção, essas coisas todas. A nutrição enteral e a parenteral são manipuladas fora do hospital, não existe manipulação dentro do hospital, todas elas são industrializadas, tá? A nutrição enteral é fornecida por diversas empresas, vem através de frascos com vários tipos. O paciente que precisa, porque também a nutrição enteral e a parenteral a gente precisa separar, né? A gente vai falar assim, puxa vida, mas será que é uma coisa só para todo mundo igual? Não. A nutrição enteral também é setorizada. Então, tem o paciente diabético, recebe dieta para diabético. O paciente que não pode comer muita proteína, ele também recebe nutrição enteral hipoproteica. Então, a nutrição enteral também é individualizada, tá? Mas nada é manipulada dentro do hospital. É tudo através da indústria. Então, ele é industrializado, tá? E essa alimentação contém tudo, então, que o paciente precisa, desde proteína, carboidrato, tudo. Sim, sim. Contém tudo que o paciente precisa para vencer a doença. E muitos doentes, inclusive, são deshospitalizados com essas nutrições para casa. Hoje é muito comum, né? E pacientes com sequelas neurológicas, que acomete a parte da disfagia, da deglutição, levando a uma disfagia muito importante, ele precisa de sonda para se alimentar. Tá. E no caso de pacientes que estão em tratamento oncológico ou pacientes que fizeram uma cirurgia, aí como que é feita? Também tem a participação do nutrólogo? Tem. Na verdade, assim, hoje a gente fala muito da sonda, do catéter, o nutrólogo faz isso, mas a gente esquece muitas vezes da definição. Porque a nutrição enteral, ela também pode ser administrada por via oral. Então, aquele doente que
por várias razões hospitalizado, vencendo patologias como cirurgia, oncologia, precisam de uma quantidade de proteína maior, não consegue ingerir, a gente fornece a nutrição enteral por via oral, em forma de suplementos. Então a nutrição enteral, ela não precisa ser feita só pela sonda, ela pode ser feita por via oral. E o paciente consegue suplementar caloria, proteína, carboidrato, gordura que ele precisa, que ele não consegue ingerir. Isso de forma oral mesmo? De forma oral mesmo, exatamente. Agora, quem está em casa pode estar perguntando assim, poxa, mas e a nutricionista? Tem a nutricionista e o nutrólogo, não seria a mesma coisa? Não, não é, né? Eu queria que você explicasse a diferença do nutrólogo para o nutricionista. O nutrólogo, na verdade, é um médico que vê a parte da alimentação ligada à parte de exames, das patologias, consegue prescrever e indicar quando o paciente precisa de sonda, por exemplo. A nutricionista muitas vezes fala assim, olha doutora, o paciente não está deglutindo, mas ela não consegue prescrever uma sonda. Então o nutrólogo faz esse tipo de coisa, o nutrólogo vai individualizar a dieta enteral para os pacientes. A nutricionista faz isso também, depois que o nutrólogo avalia o doente. Entendeu? O paciente, quando ele está entubado, vamos dar o exemplo que a gente teve aqui durante a pandemia, muitos pacientes que ficaram entubados. Então, eles tiveram que fazer uso da alimentação parenteral. Enteral? Enteral. Quando ele sai, quando ele é desentubado, qual o processo para ele começar uma nova alimentação até chegar na alimentação comum, né, com comidas mais sólidas? Existem dois tipos de pacientes quando são extubados. O paciente que está entubado pelo Covid, por exemplo, que é uma infecção pulmonar, não tem nenhum quadro neurológico associado, mas ele ficou 15 dias entubado. Muitos pacientes ficaram 15 dias entubados. Até mais, né? Até mais, claro, mas que saíram. Um exemplo, né? O paciente ficou 15 dias entubado e ele saiu respirando normal com aquela sonda. Ele leva um tempo para ele readaptar a musculatura para poder deglutir. E aí a gente tem o trabalho da fonoaudióloga, que nos ajuda muito na reabilitação da deglutição do paciente, entendeu? Então, normalmente, a gente espera umas 48 horas, após a extubação, nosso protocolo até é esse, esperar umas 48 horas, para ver como que o doente reage após ser extubado, né, para começar a pensar em reintroduzir dieta oral. Aí a gente pede para a fono, que é uma especialidade que ajuda muito a gente, tá, para que ela reabilite o doente a voltar a deglutir. Ou até mesmo para falar, doutor, não tem condições de comer. Tá? Então, isso é um doente que acontece isso. Existem os outros doentes, por exemplo, doentes que têm um AVC isquêmico, hemorrágico, um quadro neurológico, ele sai do respirador, mas muitas vezes ele não tem condições de deglutir, por conta de sequela neurológica. A fono avalia, fala, olha, não tem jeito. Aí ele vai embora com sonda. Então, são dois tipos de paciente. O paciente que não tem quadro neurológico, né, que consegue fazer uma reabilitação a ponto de começar com dieta liquidificada, espessada, porque o líquido é muito ruim. O líquido ele é mais fácil de engasgar do que o pastoso, tá? Ele usa mais músculos da deglutição, mas a fono nos auxilia muito com isso, até conseguir uma dieta normal. Às vezes leva tempo. Às vezes o paciente que é extubado, ele leva um tempo longo para voltar a comer totalmente. Para poder voltar a comer uma comida sólida. Exatamente. A gente sabe que pacientes de cirurgia bariátrica também há uma necessidade de uma dieta líquida. Então, lembrando, a dieta líquida é diferente da dieta enteral e parenteral, né? Mas o nutrólogo também, ele também é responsável por a dieta de um paciente que venha fazer uma bariátrica? Sim, também, por conta dos suplementos. Na verdade, o paciente bariátrico, ele leva 30 dias tomando dietas líquidas, né? Nessas dietas líquidas, o que é mais difícil da gente conseguir ingerir? A proteína, que é o que ele mais precisa. Porque assim, o bariátrico, ele não vai perder só a gordura, ele perde como um todo, ele perde peso como um todo. E aí ele consegue beber suco, ele consegue até beber um composto, um Gatorade, alguma coisa assim. Mas muitas vezes ele não consegue ingerir proteína, que é mais difícil. Porque ele vai ter que bater, cozinhar, bater. Então, às vezes, a quantidade proteica que ele ingere numa dieta líquida é muito pequena.
aí entra o suplemento. Porque o suplemento, através da dieta líquida, a gente consegue dar uma proteína de boa qualidade em quantidade adequada. Agora, como que é o teu dia a dia aqui, Cris? Porque a gente sabe que você fica andando por todas as áreas do hospital. Eu lembro de ver muito você na UTI aqui da Beneficência, mas como que é o dia a dia de nutrólogo? O dia a dia de um nutrólogo é bem pesado, porque, como você falou, né, ele anda todas as áreas do hospital. A gente tem doentes que necessitam de suplementação, dieta enteral, parenteral, em todas as unidades, né? Então, eu chego cedo, né, eu vou passando de ala em ala e prescrevendo os doentes um a um. Vendo exames, vendo balanços, quanto que ele fez de xixi, quanto que estava a glicemia. Então, não é tão simples. Às vezes eu chego no hospital e tenho 10 pedidos de consulta, que os médicos assistentes falam, ah, não, você não está comendo direito, vamos pedir para o nutrólogo te olhar, para ver se dá para prescrever um suplemento, se dá para passar uma sonda, ou o cirurgião, olha, eu fiz uma cirurgia complicada, não vai conseguir comer por boca tão cedo, então vamos dar uma parenteral. Então, assim, é um dia a dia difícil, é um dia a dia de horas passando visita para ver as necessidades dos doentes, ver exames, balanços e tudo que envolve a nutrição. Nossa, e essa alimentação, ela acontece também, tem os horários de manhã, de tarde, de noite? Sim. Ou ela é única? Na verdade, assim, a gente padronizou dentro do hospital, até para não ser manipulado, muito manipulado, para não levar infecção, é uma dieta contínua. Então, a enfermagem liga uma bomba de infusão com a dieta pendurada. Então, ela leva 24 horas em infusão. Acabou uma, põe outra, troca todo o circuito, porque, na verdade, a dieta enteral ela é ligada na sonda através de um circuito, que é um circuito onde tem uma bomba de infusão, que é uma maquininha que vai quantificando quanto que o médico, no caso o nutrólogo, prescreveu da dieta, vai quantificando e infunde em 24 horas. E ali vai um equipo, que nem equipo de soro, só que é um equipo especial, até para não confundir com o equipo de soro, que vai na sonda e na dieta em infusão. Ou seja, isso fica 24 paciente está se horas. alimentando 24 horas. Exatamente. Existem alguns pacientes que a gente faz uma pausa noturna, dependendo da necessidade, mas na verdade o doente acamado, o doente que fica com nutrição enteral, ele fica 24 horas. Agora, Cris, e a parceria? Como que é o trabalho, né? A gente vamos chamar de parceria, porque tudo acaba sendo uma parceria, mas entre a nutrologia, entre o nutrólogo, na verdade, com o setor de nutrição. 100%, né? Uma parceria que funciona há anos. E a nutrição daqui, eu trabalho aqui há muitos anos, né? E a nutrição daqui também sempre foi parceira. A Beneficência sempre me deixou muito tranquila do ponto de vista das profissionais de nutrição. Então, a gente faz reuniões mensais, a gente faz visitas diárias e cada uma fala, Dani, estou com um problemão aqui, vem aqui resolver. Doutora Cris, tá tudo, olha, tá... Então, assim, é uma via de mão dupla 24 horas. 24 horas. E por que você escolheu a nutrologia? É difícil falar, né, Cris? É muito difícil, porque assim, eu sou intensivista de formação. Né? Você me via na UTI. Aliás, a Cris, eu me permito chamando de Cris, porque Claro, a gente se conhece imagina. Da nossa infância, né? Estamos aqui até relembrando, a gente se conheceu ainda, a gente não sonha, nem sabia ainda o que a gente ia ser quando crescer, né? Há muitos anos, mas não vamos falar para não entregarmos a nossa idade. Melhor não falar a idade, mas isso é um problema. Mas por que você, como intensivista, acabou seguindo também a nutrologia? Então, a nutrologia, assim, foi uma forma de eu ver o doente como um todo e fora da unidade só da UTI, entendeu? A nutrologia é uma especialidade super bacana. As pessoas acham que ela é só UTI, né? Não, ela é fascinante, porque você consegue... Na verdade, quem faz terapia intensiva tem um sonho de viver com um doente grave, doente de hospital, o resto da vida, né? Só que a gente não consegue, porque a gente que envelhece, né? E dá plantão, não é tão simples. E a nutrologia é uma forma de você ver o doente como um todo, não só na terapia intensiva. Então é super legal, sabe? Você consegue ver o metabolismo, você estuda o metabolismo do doente nas mais diversas patologias. Então, na verdade, você continua, eu falo isso até para os meus residentes, eu falo assim, a gente consegue, hoje com a nutrologia, continuar sendo intensivista fora da unidade de terapia intensiva.
Então é bem bacana, viu? Eu vou te falar que é uma coisa que me fascina. Então eu vou fazer uma pergunta, saindo da parte de alimentação interal e parenteral. É mito ou é verdade de que, conforme a gente vai ficando mais velha, o nosso metabolismo cai de uma forma que é difícil o emagrecimento? É mito, é muito mito. Sabe por quê, Cris? Falo isso no consultório, né? Eu também lido com doentes graves no consultório. Eu não atendo muito doentes de... Eu falo que eu não sou uma nutróloga de Instagram, né? Mas eu falo isso no consultório muito para os doentes. O que muda na gente, na verdade, é a vida, não é o metabolismo. Senão você não teria uns velhinhos todos malhados, magrinhos, não iam conseguir. O que muda é a vida. A gente vai ficando mais sedentária, a gente vai tendo mais dificuldade de se alimentar melhor, a gente se permite. Quantas vezes você não falou para si mesmo, eu falei, todo mundo fala, já estou tão cansada, eu vou me permitir comer uma besteira. Nossa! Quantas vezes? Todo mundo faz isso, né? E se você começar a fazer o gasto calórico das coisas, para você queimar 3, 4 brigadeiros, você tem que correr 1 hora lá na esteira. Você faz isso todos os dias? Não. Claro que não. Então não é o metabolismo, é a vida que muda. Na verdade, é a vida que a gente vai tendo mais compromissos, mais obrigações, mais trabalho, mais filho, mais casa, mais família, e a gente vai esquecendo da gente. Muitas vezes é isso. Então, aquela coisa de que tem que comer isso para acelerar o metabolismo. Bobagem. O que a gente tem é levar uma vida boa, né? E nem sempre a gente consegue. E hoje a gente cai numa cilada, que são os apelos alimentares, né? Hoje em dia é fácil você comer uma pizza com refrigerante, um frango a passarinho. Antigamente não tinha, né? Então a gente faz isso com a gente. E a facilidade que a gente tem o celular na mão. Sim, é o apelo alimentar. O iFood, né? iFood, o cara traz na sua casa, não é assim? É verdade. Então isso chama-se metabolismo. Agora você vai, eu estou estressada, estou nervosa. Eu tinha um paciente no consultório, só um exemplo rápido, que ele falava assim, estou estressado, estou nervoso. Ele foi no meu consultório para engordar. Para engordar, o que muitas vezes é mais difícil, porque a genética muitas vezes é difícil. A família muito magra, consegue, depende de cada um. E aí eu vim aqui porque eu preciso engordar. Aí você vai tirar a história da vida dele, ele ficava estressado, ele ia para a praia e corria 30 quilômetros. Aí você fica estressada, você faz o quê? Peça uma pizza. Pede uma pizza, faz pipoca, faz brigadeiro de panela. Porque te dá um prazer mais imediato. Exatamente. Entendeu? Então isso chama-se metabolismo. É o metabolismo que a gente faz. O metabolismo na nossa cabeça. Exatamente. Começando um ano novo. As promessas do ano novo. As promessas e fora o histórico do que ficou de Natal, de Ano Novo, de festinha, de happy hour, confraternização. Enfim, as pessoas acabam abusando. Não tem como começar a dieta em pleno mês de dezembro. Eu queria que você deixasse aí uma dica, então, para aquela pessoa que está em casa e que tem uma alimentação saudável durante o ano de 2023. Então, isso é muito complicado. Ainda mais que a gente vem de 2 anos da pandemia aí, né? Todo mundo começou a pedir mais, cozinhar mais, perceber as coisas gostosas que podia fazer em casa e acabou abusando, né? Enfim, mas eu gostaria que todos, né, na verdade, isso se inclui eu, você, todos nós, que pensássemos um pouco melhor, né, na alimentação. A alimentação é vida, a alimentação é saúde e muitas vezes a gente esquece disso. Por conta desse apelo alimentar, do estresse do dia a dia, a gente esquece que a alimentação é medicamento. Quanto mais você se alimentar melhor, com coisas que você põe no prato, com coisas que você pega na feira, uma carne melhor, sem gordura, sem tanta fritura, você vai ter saúde. Você vai tomar menos medicação lá na frente, menos complicações e a tua longevidade vai melhorar. E não é comer para sobreviver, comer para viver, né? Na verdade a gente tem que comer o suficiente para poder manter o nosso metabolismo bacana. De 3 em 3 horas? Essa coisa de 3 em 3 horas é muito complicado, né? Mas o que eu acho assim, que a gente não pode, eu sempre falo para os pacientes, evitar jejuns prolongados, tá? O jejum prolongado faz a gente ficar desesperado. E aí, quando você vai comer, você come o que tiver na sua frente. Você não vai se preocupar, você chega em casa à noite cansada. Isso acontece muito com o pessoal da saúde. O pessoal de hospital faz isso direto. Eu não tenho fome o dia todo, porque está nativa, está trabalhando, está fazendo as coisas, não tem fome. Aí chega em casa, está morrendo de fome. Você acha que o que ele vai fazer? Você acha que ele vai fazer uma salada?
Ele vai lavar uma salada, vai pensar numa carne magra. Não, Vai fazer um carboidrato logo de uma vez, né? Passar na padaria, comprar frios, fazer um sanduíche e vai comer à noite. Exatamente. Entendeu? E vai dormir, né? Tomar um refrigerante. Aliás, nós estamos gravando num horário de almoço, então a doutora Cris tem que almoçar, né? Todos nós, né? Todos nós precisamos. E outra coisa que eu dou de dica, assim, não pule as refeições. Esse negócio do jejum prolongado é o mais importante. Pense na comida, olhe o seu prato e não pule refeições. Se eu posso dar uma dica, essa é uma dica boa. Então, tomar o seu café da manhã, almoçar, se puder um lanchinho, À tarde e à jantar. noite a janta. Jantar. Cris, obrigada, foi um prazer poder Obrigada te a você, entrevistar. Cris, E pelo assim, a gente tem um convite. ano pela frente aí para fazer Muito obrigada. mais entrevistas, que eu te agradeço. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho, conhecer não, né? Porque a gente já fez várias entrevistas com a Dani, do setor de nutrição, e ela vai falar um pouquinho dessa parceria. Como é que essa alimentação, o pedido chega no setor de nutrição e é encaminhado depois para o paciente. Então, olha, não sai daí que eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, no bloco anterior você conferiu um bate-papo com a nutróloga a doutora Cristiane Diz, que falou sobre as dietas que são feitas, a partir de que ela elabora. E aí tem uma parceria com o setor de nutrição. Então agora eu vou conversar com a Dani, que é a coordenadora da nutrição aqui da Beneficência Portuguesa. Como é que funciona essa parceria? A nutróloga envia a dieta integral para vocês e aí, como que é feito? Tudo bem, Cris? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar para pacientes que estão com uma necessidade aumentada de nutrientes, alimentação mais debilitada. E essa equipe, a nutricionista faz parte, a nutricionista de terapia nutricional, né, especializada. A doutora Cristiane, a nutróloga, ela prescreve a dieta específica para o paciente. A nutricionista ela é acionada ao quarto. É realizada uma avaliação antropométrica, medida de peso e altura, dobras cutâneas, e a gente acompanha o risco nutricional do paciente com essa dieta integral que ela prescreveu para nós ofertarmos no quarto. Tem um acompanhamento diário desse paciente em terapia. Agora, os demais pacientes, porque assim, a gente sabe que a beneficência ela preza pela humanização. E a humanização, quando se fala, não são somente as ações que são realizadas pelo setor de humanização, mas também, e acho que principalmente, a dieta, por exemplo, né? Todo o atendimento humanizado com o paciente, mas também a parte de alimentação. Também é uma alimentação, é um setor humanizado? Com certeza. A gente tem uma equipe de nutricionista também que atende no quarto as visitas, as preferências dos pacientes. Existem pessoas que têm uma restrição muito grande alimentar, acaba limitando a variedade dos alimentos na rotina, na refeição principal, café da manhã, e elas estão ali para atender as preferências específicas deles, atendendo também a parte cultural. Tem pacientes que acabam não comendo certos alimentos normais que a gente come no dia a dia e a gente tenta adaptar ao máximo do conforto que ele tem em casa. A nutrição aqui, ela funciona às 24 horas, Dani? É assistencial 24 horas. Nós fornecemos café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar e lanchinho da noite. É 24 horas.
Agora, uma pergunta, porque assim, todo mundo fala assim, nossa, mas almoça muito cedo, parece até almoço de hospital, que o hospital, o paciente quando está internado acaba almoçando muito cedo, a janta acaba sendo praticamente no final do dia, né, no início da noite. O porquê desses horários tão cedos, Dani? Então, Cris, a gente tem um aporte calórico que a gente tem que atender dentro desse período, quando ele acorda, né, até a hora que ele vai deitar. Normalmente os pacientes são um pouco debilitados, a maioria, claro, acaba cochilando, dormindo mais cedo. A gente tem que atender essas calorias nesse aporte, nesse horário. Então, existe um tempo de se alimentar, um tempo de digestão para a próxima refeição. Então é bem calculadinha, que começa às 7 horas da manhã, para poder eles atingirem a necessidade calórica que a gente precisa todos os dias e termina por volta das 8 da noite. E também conta com um amplo refeitório para os colaboradores, né? Que eles acabam também almoçando, do pessoal do período diurno, e o pessoal da noite acaba também jantando ali nesse refeitório. A alimentação deles também é diferenciada? A alimentação dos funcionários é um pouco diferente dos pacientes porque não tem muita restrição. São alimentações de forma geral. Só que existe sim funcionários com algum problema de alguma patologia e a gente adapta com uma alimentação dietética para eles mesmos. E a gente coloca mediante as preferências e as restrições para não ficar desamparado, eles alimentam de forma adequada sim conosco. Agora, Dani, tem pacientes que eles usam sonda, fazem o uso da sonda e acaba indo para casa e também precisa se alimentar. Como é que fica essa parte de alimentação deles? Então, as nutricionistas que são responsáveis da terapia fazem uma orientação por escrito, os tipos de dieta que ele pode estar consumindo em casa, juntamente com a enfermeira responsável pela terapia também, a forma de manusear a dieta em casa integral. Que tem inúmeros cuidados, né, para você não ter nenhum tipo de contaminação, diarreia, nada disso. Então é imprescindível um acompanhamento após a alta da equipe de terapia em casa também, para manipulação da dieta, a forma de administrar, gotejamento, a quantidade, o tipo, para que ele tenha uma evolução bacana aí em casa após a alta. Dani, então eu vou aproveitar essa nossa entrevista para a gente encerrar. A gente está numa época agora de calor, né, intenso, verão. A gente sabe que as pessoas precisam se hidratar, independente de serem pacientes. Mas aquela pessoa que está em casa precisa tomar um cuidado agora com a parte de alimentação, principalmente os idosos? Com certeza, Cris. A gente tem que ter uma alimentação rica em fibras, tá? Bastante hidratação, não proveniente somente da água, como chás, como suco, até mesmo fruta que requer bastante líquidos dentro, a gente consegue trabalhar com as frutas também. Evitar alimentos muito condimentados, com muito sal, para não ter retenção de líquidos, tá? É muito importante. Tá aí, esse foi o Beneficência na TV de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você quiser rever essa e outras matérias, já sabe, é só acessar as nossas redes sociais, ó. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, a gente tem um encontro para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.